Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que é querido do seu coração, o Voto de Minerva. Aqui você vai ouvir e ver o especialista que vai ali, dar a resposta dele, sentenciar sobre um assunto que é polêmico e eu sei que é por isso que você nos acompanha. Mas, antes de apresentar a nossa convidada ilustre de hoje, ela que é poderosíssima. Olha, ela é mestre, doutora no que fala. Ela falou, tem que inscrever. Ela é assim. Mas, antes de eu apresentá-la para você, eu quero agradecer a Flixstar. Isso mesmo, a nossa parceira aqui. Se você quer aprender inglês de forma fácil, simplificada, é com a Flixstar. O Jess é maravilhoso. Eu falei para você no último episódio que eu estava ali negociando algum cupom de desconto e eu vou conseguir. Acompanha que eu vou conseguir. Mas eu preciso apresentar hoje a nossa convidada. Ela que é esposa do Ricardo, ela que é mãe da Carol, da Cíntia e do Pedro. Ela que é terapeuta de casal e famílias e o assunto de hoje, ela é sexóloga. Hoje a gente vai conversar com a doutora Silvia Gerusa. Gerusa, que é como nós nos chamamos, como eu chamo você. Muito obrigado por estar aqui hoje, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter dado um jeitinho ali na sua agenda, que eu sei que é hiper comprometida, para estar aqui batendo um papo com o pessoal sobre sexologia. Eu que agradeço, Bruno. E bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Qualquer horário que você estiver ouvindo esse podcast. É muito bom estar aqui com você e falando de um assunto que eu pesquiso há mais de 15 anos. Olha aí. E eu quero saber de ti, por que você me convidou? Eu convidei Silvia Gerusa para vir aqui porque você representa um novo momento, né? Principalmente para a questão religiosa, porque você, enquanto líder religiosa, você trouxe esse assunto a ser debatido sem um viés preconceituoso, mas sob um viés científico. Vamos ali conversar ciência e religião juntos. E aí você veio para mudar o que é sexualidade para todas as pessoas, tanto para aquelas que de fato queriam saber, aprender e estudar, quanto aquelas que estavam ali, tacanhas, presas a um estigma, presas a um dogma, e você, enquanto líder religiosa, fez essa ruptura com uma excelência e com uma qualidade científica que eu falei, ela precisa estar lá para conversar com a gente, então para mim é um orgulho ter você aqui. Obrigada, muito obrigado. Bruno, e vamos botar para quebrar, Vamos botar para quebrar, vamos começar. Mas antes eu queria conhecer só um tiquinho da tua história. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, tá um frio de lascar hoje aqui, mas me parece que você não é do frio, é isso? Não, eu sou de Fortaleza, sou do Ceará. Vim para cá há 32 anos. Nossa. E muita gente diz assim, mas como assim? Você é do Ceará e você gosta do frio? Eu gosto do frio porque eu passei, não vou dizer quantos anos, tá gente? Para vocês não saberem a minha idade. Mas muito tempo. E lá em Fortaleza, ela é a mesma temperatura o ano inteiro. E é muito úmida. Praias maravilhosas no meu Ceará, claro, águas quentes, areia branca, que aqui em São Paulo eu fui em algumas praias logo que eu cheguei, areia eu falei, marrom, meu né? Deus, areia marrom, cheia de pedrinha e água fria. Agora está mudando, né? Porque o aquecimento global está mudando tudo, mas eu gosto muito do frio, porque eu já morei no frio, né? Eu morei três anos nos Estados Unidos e era num lugar que nevava, que tinha gelo. Agora, claro, eu gosto do clima temperado. Sim. Mas meu marido ama o frio. Eu também gosto bastante do frio. A diferença daqui para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos você fica quentinho dentro de casa. E aqui porque é uma cultura, né? Lá de ter o aquecimento, pisos aquecidos, né? E aqui mas não, eu gosto muito do frio. Não vou dizer que eu gosto da cidade de São Paulo, que eu odeio o trânsito. Aqui mas o lá trânsito em Fortaleza está super trânsito também. Então, capital, né? Capital, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você é psicóloga com formações magníficas, que você vai falar daqui a pouco, mas a sua primeira formação, sua primeira faculdade não foi em psicologia? Não, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? E a minha primeira faculdade foi letras, porque eu entrei enganada, achando que eu ia aprender todas as línguas, porque eu amo línguas, né? Eu queria aprender todas. Mas aí me decepcionei, porque no segundo ano a gente estuda italiano, francês, inglês e português por 2 anos, aí no segundo ano você tem que escolher qual vai ser a tua especialização. Aí eu me especializei em literatura brasileira, portuguesa, literatura americana, inglesa
me especializei em inglês. Aí depois que eu saí da faculdade, 10 anos depois, eu fiz pedagogia. Vamos lá, conta pra nós. Eu fiz pedagogia. Mas você tinha pretensão de dar aula ou só para um conhecimento? Não, eu fui diretora de escola. É porque eu tinha a pretensão de fundar escolas nas comunidades carentes de Fortaleza. Tá. E fundei 6. E aí eu usava o método Paulo Freire, o método construtivista social. E depois de... Aí fiz teologia. Entendi. E depois de... Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uma escola de inglês, eu dava aula de inglês para executivos e português para estrangeiros, ensinei muitos estrangeiros português. Que legal. Mas eu fui fazer um curso de meditação, eu consegui uma bolsa nos Alpes Suíços, com o Dr. Hans Burke. E quando aí a esposa dele foi passar uma semana com a gente, foi de 1 mês esse curso. E quando eu os vi, eles trataram 2 casais nessa uma semana, e eu vi a mudança na vida, até no semblante desses casais. Eu falei assim, gente, eu acho que é isso que eu quero ser, terapeuta de casal. Voltei para São Paulo, fiz o vestibular, passei para psicologia, fiz 5 anos de psicologia, depois eu fiz 3 anos de especialização em terapia sistêmica familiar de casal, mas notei que a maioria dos casais, tinha problema na área de sexualidade. É porque eu ia perguntar isso, como que surgiu a sexualidade? Foi. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente tem problema de relacionamento por conta de dinheiro, ou por conta de ele é grosseiro, sim, ela é muito passiva, não, mas na realidade você começou a ver um outro cenário nesse relacionamento. Aí eu pensei, gente, preciso me especializar. E tinha, na época, profissionais com essa temática ou não? Tinha muito poucos. Interessante, porque quando eu fiz, que foi na Faculdade de Medicina da USP... Eu vi, você é uspiana, chique demais. Eu amo. Uspiana, puquiana, né? Então, tinha muitos enfermeiros, muitas fisioterapeutas, que se transformaram em fisioterapeutas sexuais, e muito pouco psicólogo. Eu fiquei impressionada. Médicos, porque eles diziam, a gente não estuda sexualidade Os ginecologistas não estudam sexualidade na faculdade de medicina. Estuda o órgão sexual, né? Mas a sexualidade... Mas a sexualidade, que é outra história. Sim. E me empolguei, depois comecei a pesquisar e estou nisso há 15 anos, né? Pesquisando na área de sexualidade. De sexualidade. E muito também na área de religião e sexualidade. O que a religião, os tabus fazem... Com a cabeça das pessoas. Com a cabeça, né? das pessoas, porque sexo é na cabeça, a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? E é incrível, um monte de transtorno sexual por causa dos ensinos e da mentalidade que as pessoas... Aliás, a própria sociedade. E a sociedade brasileira, até porque nós somos uma sociedade majoritariamente cristã, né? Viemos do catolicismo, depois veio o protestantismo, mas, assim, a base desses fundamentalismos e dessa questão do puritanismo, ela continua. Então, tanto faz se você é evangélico, católico, você tem essa questão sobre a sexualidade. Mas a minha pergunta é, sexualidade é a mesma coisa que relação sexual? Não. Sexualidade é uma energia, na verdade, nós já nascemos com ela, com a sexualidade. É uma energia que permeia todas as esferas da nossa vida, todas. Não se engane, todas. Desde que a gente nasce, que a gente já tem essa sexualidade em nós. O ato sexual... É isso que a gente... É o ato sexual. Sexualidade também é diferente de sexo. Por isso, antigamente, não chamávamos de sexóloga, chamava de especialista em sexualidade humana. Mas aí, agora, não sei por que mudou de novo. Esse termo. Porque não é só sexo que a gente estuda. É sua sexualidade, que envolve muito mais do que o ato sexual. A sexualidade envolveria, por exemplo, uma identidade de gênero, uma orientação afetivo-sexual. A sexualidade envolve isso. Então, um sexólogo, ele faz o acompanhamento, o tratamento, a orientação de uma pessoa que se entende como homossexual, bissexual, e também, de repente, um homem homossexual ou um transexual, tudo isso. A gente lida com a sexualidade do ser humano, qualquer que seja ela. Tá. Né? Sobre essas questões de gênero que você falou, 36 gêneros diferentes nós temos.
Então, a gente estuda tudo isso. Agora, eu quero te dizer, não sei se está na tua Vamos pauta lá. isso, Você mas que manda. É muito interessante. Quando eu fui fazer psicologia, eu me lembro demais que aí teve um curso especial sobre perversões, que foi o meu professor de epistemologia deu esse curso, eu paguei e fiz. E as 5 perversões, naquela época, eles chamavam de homossexualismo. Na época ainda tinha o sufixoísmo, Sim, ainda. né? Voyeurismo, exibicionismo, sadomasoquismo. Qual foi a quinta? Eu sei que eram 5, a outra eu esqueci. Deixa só, com o pessoal da produção, o microfone tá bom ou se aproxima mais? Tá bom dela? Então tá. Vamos lá. Falta os 5 que você não lembra. A quinta eu me esqueci. Mas o que acho que era zoofilia. E aí depois, acho que foi em 1993, que a Organização Mundial de Saúde disse não. Foi na década de 90. Foi, 93. Que houve estudos científicos que disseram não, vamos mudar esse sufixo ismo, porque não é doença, foi reconhecido que a homossexualidade não é doença, por isso não é para chamar de homossexualismo. Que é algo que persiste até hoje, né? É algo que persiste até hoje, homossexualidade. Então, somente usa a palavra homossexualismo pessoas que estão super atrasadas e pessoas fundamentalistas e que não querem aceitar a realidade de que, inclusive, algumas pessoas preferem, a gente vai falar sobre isso, chamar de homoafetividade. Mas eu tenho uma novidade. Porque quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz sobre sexualidade, ou sobre homossexualidade, e o debate da homossexualidade dentro das igrejas, foi o meu doutorado. Uma colega minha, que é doutora, disse assim, Silvia Jerusa, né, ela me chama de Silvia, não se diz mais orientação sexual, porque ninguém orienta ninguém na sua sexualidade. Hoje se chama de condição afetivo-sexual. Entendi. Porque compreende-se que não é uma opção, não é uma escolha, é uma condição inerente à pessoa. Intrínseca a ela. Intrínseca a ela. Inclusive, isso é uma pergunta que eu quero te fazer. A gente tem, e aí é uma provocação, né? Provavelmente, todo homem é homoafetivo. Provavelmente, todo homem é homoafetivo, mas não necessariamente homossexual. Porque a questão do homoafetivo é o filho com o pai. Né? É o pai com o filho. É uma relação de amor, há uma relação afetiva, mas ela não é sexual, então ela é homoafetiva. Isso. É isso? E por isso também, nós, né, os sexólogos, nós não gostamos que as pessoas digam, por exemplo, a palavra transexual mudou. Porque não é só a parte sexual que a pessoa... É transgeneridade, transgênero. Sim. Você é uma pessoa transgênero. Por quê? Porque é o teu gênero que precisa ser adequado. E não a sua... não é só sexo. Não é entendeu? só a genitália. Não né? é só a genitália, exatamente. E a questão do homoafetivo e do homossexual é porque, inclusive, eu vi um vídeo, acho que foi do Karnal ou do Cortella, um dos dois, que ele dizia assim que os homens são homoafetivos? São, porque o homem... Ele não gosta de conversar com a esposa, ele gosta de conversar com o amigo, porque com o amigo ele conversa sobre futebol, sobre carros, sobre assuntos diversos. Mas e um cabeleireiro? Normalmente, um cabeleireiro é heteroafetivo. Por quê? Porque normalmente ele é homossexual, mas ele gosta de conversar com aquela cliente dele que é uma mulher. Então ele fazia esse paralelo. E que muitas vezes as pessoas colocam no mesmo bojo, no mesmo saco, a homoafetividade com a homossexualidade. Isso. É até uma maneira de não achar que é só a genitália, entendeu? Que a gente, às vezes, usa... A fulana é homoafetiva, mas no sentido de que ele gosta de pessoas do mesmo sexo, ele sente atração por pessoas do mesmo sexo, mas não é só uma atração sexual, entendeu? Então, para não ficar uma coisa só sexo, muita gente usa esse termo homoafetivo em vez de homossexual. Mas se a gente for na raiz, você tem razão. Mas de fato, as pessoas hoje dizem, aquele é um casal homoafetivo, né, para fazer referência ao casal homossexual. Até porque hoje, assim, ao mesmo tempo que eu percebo um avanço no respeito, no que você pode falar, o que você pode fazer de piada, o que te cabe falar, o que não cabe, há também, de certa forma, alguns extremismos, né? Não, você não pode falar disso porque você não é isso. Sendo que, na realidade, por exemplo, Silvia Jerusa é uma mulher heterossexual, mas
que estuda sexualidade, então ela não pode falar? Isso aí dá muita confusão, não é? Por exemplo, o lugar de fala, que chamam, não é? Isso. Eu li um livro, não vou falar sobre isso porque eu li, mas não entendi. Eu li o livro da Djamila Ribeiro, né? Eu li o livro dela sobre lugar de fala. Ela tem um livro só sobre isso. Sim. Mas eu confesso que eu não entendi muito bem, porque eu digo assim, como assim? Eu não posso falar, mas ela, no livro dela, resumindo, porque ela é filósofa, né? Ela é bem profunda, ela disse o seguinte: não, se você estuda sobre esse tema, sobre esse assunto, você pode falar. Agora, por exemplo, eu não posso falar da dor de um pai que tem um filho homossexual e que tem medo que ele seja apedrejado, que ele seja morto, não sei o quê, porque eu não sinto nesse tanto sentido, quanto esse pai. É nesse sentido, mas é essa diferenciação que eu estou colocando. Né? Então, assim, uma questão é a gente discutir ali a homossexualidade, a questão social dela, a questão perante a família, etc., abordagens, estudos. Conceitual, né? Trazer isso do ponto de vista científico. Outra questão, de fato, é do sentimento. Isso. Né? Eu não posso dizer qual é a dor de uma pessoa negra, né? De entrar no mercado e ser perseguida. Eu não posso dizer de uma pessoa obesa que entra no ônibus e a catraca trava com ela. Né? De fato, esse não é meu lugar de fala. Exato. E eu acho interessante isso da questão do lugar de fala, porque uma vez eu estava indo fazer uma audiência e o meu cliente é deficiente, estava na cadeira de rodas. E aí eu falei, não, mas tem elevador aqui, tentei, né, ajudá-lo, ser gentil ali. E aí ele falou assim, esse elevador é uma porcaria, ele falou. Sabe o que acontece? Quem faz acessibilidade não pergunta para um deficiente como é fazer acessibilidade. Então, eu acho interessante esse paralelo, né? Onde eu posso falar, onde eu não posso. Se o engenheiro não for deficiente, ele não pode fazer? Não, ele pode. Mas é interessante que ele busque alguém que tenha uma vivência disso. Que ele entenda, né? Que ele e agora, quando a gente fala, por exemplo, de sexualidade e de sexo, ou orientação sexual, isso, e principalmente o sexo, ele é só um papo de adulto? Na verdade, eu acho que sim e não. Né? Eu sou muito a favor de educação sexual nas escolas. Isso eu ia te perguntar também. Mas vamos adiantar. Vamos adiantar. Então, eu acho que a criança, a gente tem que tomar cuidado eu acho que é uma criança, até os 5 anos de idade, os pais já devem conversar com ela sobre... Eu chamo sexualidade, mas vamos dizer sexo, sobre as partes íntimas dela, que somente quem pode tocar, quem não pode. Quem pode tocar, quem não pode, o que é carinho e o que não é, porque a criança, até 5 anos, ela está também descobrindo a sua sexualidade. Então, e que se eventualmente não é estimulada, ela pode sentir prazer nisso, né? Sim, e aí muitas crianças que são, aí já vamos para outro assunto, mas muitas crianças que são abusadas sexualmente na infância, quando elas crescem, eu atendo muitas mulheres que foram abusadas, e elas têm um sentimento de culpa, porque elas não sabiam que era errado, mas elas sentiram. Porque se você toca a terminação nervosa de uma mulher, o clitóris de uma mulher, independente se ela está sensualizada ou não, ela se excita. Agora, eu acho que deve conversar com seus filhos e suas filhas, e principalmente na adolescência, né? Mas eu acho que a escola precisa ensinar também. Por quê? Porque agora a gente está numa confusão política no Brasil, que não... E homeschooling. Eu já peguei meninas de 14 anos que tentaram se suicidar, e à medida que as sessões foram seguindo adiante, essa menina, o pai trancava ela dentro de casa, não deixava ela ir para a escola. Ela tentou 3 vezes o suicídio e acabei descobrindo que o pai abusava ela, porque a mãe ia trabalhar, o pai trancava ela para não ir para a escola, para não poder dizer aos professores. Então, por isso que eu também sou muito contra homeschooling no Brasil. Escola em casa. Mas é interessante esse assunto. Por outros motivos, mas principalmente por causa da sexualidade. Você que morou nos Estados Unidos, lá é meio comum o homeschooling, mas é até uma certa idade, não é? É comum, mas por causa do cristianismo radical que eles têm. Então, eles acham que a criança ir para a escola pública vai aprender coisas com os amigos, vai ser sexo, drogas e rock and roll. Então, a maioria é dos protestantes, que ensina a criança em casa para ela não ter
os ensinos que a escola dá, ou de sexualidade, ou desconstrução. Mas eu digo, mas existe um limite de idade onde depois ela é obrigada a ir para a escola. Porque, de fato, existe um limite dos pais em ensinar. Então, eu também acho. Por exemplo, eu não consigo me ver meu pai me ensinando matemática. Eu não consigo me ver ensinando álgebra, geometria para minhas filhas. É porque até essa discussão, né, do homeschooling, teve um outro participante que a gente pincelou assim por cima, na questão até do desenvolvimento de habilidade social. Como que você desenvolve habilidade social se você está restrito ali àquele meio, e aí você... Como progredir na tua vida social? E não só isso que eu penso, né? Até a questão sexual. Como que essa pessoa ela vai ter o contato do outro? Como que ela vai reconhecer o corpo do outro? Que existem meninas de 12 anos que... A minha mãe brincava que ela era um vira-pau, de tão magra que era. E existem meninas que são desenvolvidas, né? E como que tem esse assunto com os pais? Como é debater o diferente? Não, e aqui no Brasil, principalmente, por favor, não achem que eu sou feminista raiz, mas o Brasil... A América Latina é conhecida, o Brasil é conhecido como um dos países mais machistas. E o homem não tem coragem de conversar com a filha sobre a sexualidade dela, sobre a primeira menstruação. O pai não tem coragem de falar essas coisas, tanto que ele diz, vai lá, mulher. Delega para a mãe, né? Vai lá, mulher. E se não há uma mãe ali, naquela família? Como é que faz? Então, as pessoas são criadas... Olha, eu me baseio na minha criação. Minha mãe, que era uma mulher maravilhosa, nunca me ensinou nada. Eu posso dizer o que é que ela dizia para a gente? Aqui o espaço é seu. Coisa... Eu não sei se o YouTube vai permitir, né? Mas a única coisa que a minha mãe dizia... Eram 5 mulheres e 1 homem. A única coisa que a minha mãe dizia para a gente, olha, segurem sua passarinha, porque no dia que ela voar, ela não volta mais. E na minha época, quando eu diz minha época, você já viu que a pessoa é velha, né? Era o seguinte, os meninos, fulana é para transar e fulana é para casar. Não existe uma cultura disso? Então, você tinha que casar virgem. Então, a única preocupação da minha mãe era que a gente casasse virgem. Entendeu? E que é uma incongruência. Olha que educação sexual é essa. Hã? É uma incongruência, porque o homem tem que transar cedo para aprender a transar. Com 13 anos, e eu lembro demais, com 13 anos, os pais levam os meninos para prostíbulos. A primeira experiência sexual dos meninos, pelo menos na minha geração, era no prostíbulo. Porque menino tinha que ser macho, tinha que saber transar. Era desse jeito. Eu me lembro demais, eu tive 5 primos homens, né, assim, que eram muito amigos nossos. Meu tio levou todos eles, e eu ficava e dizia, mas tio, precisa mesmo disso? Precisa, minha filha. Precisa ensinar, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos uma cultura, né, vamos ver também se o YouTube vai deixar eu falar isso. No Spotify vai como explícito, certeza. Nós somos uma cultura do peitinho em pé, bundinha arrebitada, do pênis enorme, da jovialidade eterna. Isso influencia na sexualidade, no ato sexual das pessoas? Influencia. Assim, eu vou dividir. Primeiro, nós mulheres, né? As mulheres têm o que a gente chama de a ditadura da beleza e a ditadura da juventude eterna. Sim. Haja vista que o Brasil é o país que mais vende, que mais consome silicone. E cirurgia plástica no mundo. Isso Acho que é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo, só perde para os Estados Unidos. Exatamente. E o primeiro que consome silicone. Porque o brasileiro, na verdade, o brasileiro gosta de bunda. Sim. O americano gosta de peito. Então, mas elas têm, inclusive, os seios grandes, acho que é de nascença. Mas no Brasil, agora, está uma onda de colocar silicone nas nádegas que é impressionante. Aí você não sabe mais o que é. Não, e elas estão colocando silicone aqui nas pernas também. Em vez de malhar para criar, ou tomar testosterona, que é perigosíssimo para a mulher e para o homem também. Então, esses meninos bombados. Então, nós estamos nessa ditadura da beleza que ninguém quer mais envelhecer. Aliás, olha, nós temos aqui no Brasil um negócio chamado velhofobia. Porque desde 28 anos de idade, que eu tenho o cabelo grisalho. E eu pintava. Há uns 5 anos, eu parei de tingir meu cabelo. Eu digo, vou assumir esses cabelos brancos, porque 40 minutos no salão para
Toda semana. Tinta, mais 15 dias, 20 dias, mais 40 minutos para não sei o quê. Mas eu sei que pedi a manhã inteira no salão, ou a tarde inteira. Falei, não quero mais. E era impressionante. Antes, me chamavam de sua louca no volante. Quando eu assumi meus cabelos grisalhos, aí agora o meu apelido no trânsito é sua velha louca, sua velha irresponsável. Aí eu digo, vou tingir meu cabelo de novo. Mas, de fato, isso é muito real. Eu estava vendo, inclusive, no Instagram, outro dia, um quadrinho que dizia assim, né? A mulher, ela chega aos 50 anos e aí, de repente, ela não faz um procedimento estético. Nossa, como é velha, podia se cuidar. Daí, de repente, a mulher vai e faz um procedimento estético. Nossa, tá vendo? Pra que isso? Por que não envelhece naturalmente? Quer dizer, então a mulher ela é criticada de qualquer ângulo. Existe uma crítica sobre ela, né? Se você quer envelhecer naturalmente, do jeito que você recebe uma crítica. Como, por exemplo, assumir os cabelos brancos. Agora, não. Se você é aquela que é turbinada, vai lá, fez plástica, vai pra academia, etc. Pra que isso? Não aceita a idade que tem? E essa questão... Você acha que, de alguma forma, essa questão, essa idealização, como eu falei, né, de tudo em pé, tudo duro, tudo grande, tudo... para transar tem que gritar, tem que gemer. Isso é uma cultura brasileira ou isso as pessoas extraem da pornografia? Olha, eu acho que é da cultura brasileira, mas gostei de você falar da pornografia. A pornografia faz um mal muito grande às mulheres. Eu li um artigo há uns 5 anos, inclusive eu fui postar na época, só não existia Instagram, o Facebook tirou a minha postagem. Porque mulher, em geral, não gosta de filme pornográfico. Por quê? Ora, essas meninas que fazem, elas vivem disso, da beleza, elas vivem do corpo e elas são escolhidas a dedo para fazer os filmes pornográficos. Então, o homem que se vicia em pornografia, ele idealiza que ele vai ter que encontrar uma mulher como aquela. Gostosona. Primeiro, pode notar não, que eu não quero que a gente assista, mas a maioria dos filmes pornográficos, o cara chega, penetra e a mulher já goza. E nós sabemos que na vida real, queridos, a mulher precisa de tempo, a mulher precisa do... Quando chega um casal, e eu digo assim, que está com problema na sexualidade, eu digo, e as preliminares? Como é que são suas preliminares? Porque a gente tem que ser bem aberto. E ali é um ambiente seguro, um segredo, tudo aí isso. Quando o homem responde assim, que preliminares? Aí eu digo, já entendi o problema. Pronto, já sei como começar a tratar. Exatamente. Por quê? Porque nos filmes pornográficos não existe preliminar. O cara chega, penetra e a mulher goza e geme e entendeu? E gosta de tudo que ele faz. Mas na vida real não é assim. Sim. Nem as mulheres são tão cuidadas, perfeitas como no vídeo. Porque tem o ângulo da câmera, tem a luz, tem não sei o quê, tem inclusive a maquiagem. E tem toda uma preparação para aquilo. E no dia a dia a gente não tem isso, não né? Tem nem no casamento. A gente tá ali casado, tem vontade de namorar ali, de fazer o sexo. Vamos pro quarto, vamos, depois de um banho, alguma coisa. Você não tem isso. Não é um sexo performático. Isso. Né? Eu lembro que uma vez eu conversava com... Não vou me lembrar agora com quem. Ela dizia assim, sexo não é performance, sexo é dança. Ela dizia. Beleza. Você dança com o corpo da outra pessoa. Então, eu acho que tem essa idealização, né, que a pornografia traz para as pessoas. Eu não vou ter certeza agora de fonte, mas vi, inclusive, que dizia que fazia um mal para, eu acho que é massa cinzenta do cérebro. Trazia, inclusive, uma questão não só mental, mas fisiológica. Sim, já vi artigos sobre isso também. Inclusive, no meu canal de YouTube, eu tenho até um vídeo sobre pornografia, porque a pornografia, primeiro, é uma indústria milionária e é uma indústria meio mafiosa. Mas a pornografia faz mal físico e emocional. Por exemplo, já tratei. Você sabe, a pornografia, ela vicia tanto quanto cocaína, cannabis, cigarro, álcool. Sabia disso? Porque o menino, quando é novinho, ele vê a pornografia para se masturbar, aí pensa que, quando eu casar, isso vai passar. Não passa. E tem homens que só conseguem ter relações depois que assiste um filme pornográfico, aí usa a mulher, nem sei, como um depositório, né, para poder se satisfazer.
mas ela vicia, é um vício tanto quanto cocaína. E agora eu acho que a gente consegue fazer um link daquelas primeiras perguntas que eu te fiz sobre educação sexual para criança e adolescente. Porque eu acho que a educação sexual para criança e adolescente também tem essa função de dizer, gente, pornografia não é real. Para essa criança, para esse adolescente que idealiza ali a pornografia. Né? Porque você sempre vê na pornografia o cenário perfeito, o homem perfeito. E aí tem essa questão, né, da veneração ao pau enorme. E o YouTube vai bloquear. Mas, enfim, tem essa veneração do pênis enorme. E por quê? Porque só assim você é feliz. E aí você pega um outro homem que, de repente, é mais gordinho, ou é mais baixo, ou, de repente, tem alguma deficiência, né, na perna, na mão, enfim, que não tem aquela idealização da cena, ele começa a ter um crescimento, digamos, reprimido. Uhum. E outra coisa, foi bom você falar sobre isso, né, sobre o tamanho do pênis. Gente, isso é um mito. Porque se o homem souber fazer o sexo e souber fazer as preliminares, e um grande problema que as mulheres acham, e os homens também, mas mais das mulheres, para atingir o orgasmo, elas precisam, através da penetração peniana. Então, o pênis grande, não vai, ou pequeno, ou médio, não vai fazer diferença, porque a mulher, 80% das mulheres só atinge o orgasmo através do toque clitoriano, que são as terminações nervosas. Então, não adianta ter o pênis desse tamanho e penetrar a mulher, porque ela, se você não souber fazer o sexo gostoso, ela não vai sentir nada. E, às vezes, umas até reclamam. Ai, toca no meu útero, dói. Ai. Então, isso aí é um mito. Sim. Ai, eu preciso ter... Por exemplo, é muito engraçado, porque eu tenho o UOL, né? Meu e-mail, eu tenho um UOL, mas o que eu recebo de propaganda, dizendo, enlargueça seu pênis, enlargueça... Falei, quando é que eles vão descobrir que eu sou uma mulher? E eu nunca pesquisei nada sobre pênis. Mas sabe que eu tenho duas histórias. Uma de uma cliente que eu costumo brincar que eu não construo relações simplesmente profissionais. Você é minha cliente, eu sou advogado. Não, eu construo relações humanas. E dentre uma reunião com assuntos, tanto da assessoria quanto da vida, uma cliente tinha se separado, ela estava há anos já separada, jovem, linda, e ela tinha um bloqueio de se relacionar com alguém. Daí eu peguei e falei, você é tão bonita, tão jovem, sai, nananã. E aí ela saiu com um cara, gostou, e, enfim, começou a namorar. Daí ela veio e ela tinha falado para mim que o ex dela era um cara de pênis enorme, etc. E ela dizia assim, Bruno, meu atual namorado não tem um pênis enorme, mas ele faz de um jeito que eu nunca senti com o meu outro namorado. Porque também tem isso, né? Será que a mulher que idealiza, que para ela sentir prazer, o homem também precisa ter um pênis enorme, é da cabeça dela? Ou, de fato, ali, fisiologicamente, já houve uma mudança nela? Não, eu acho que é a indústria pornográfica mesmo que põe isso na cabeça. Mas, olha, esses meus anos todos de terapeuta de casal, ou terapeuta, eu faço terapia individual também, nunca vi uma mulher reclamar do tamanho do pênis do marido, ou dizer que ele tem um pênis pequeno. Eu acho que isso aí é um mito, sabia? Eu acho que não existe isso, achômetro não existe isso de a pessoa gozar só porque o cara tem um pênis enorme. E me diz uma coisa, a gente estava falando nos bastidores, mas acho importante trazer esse assunto. E o homem? Porque o homem põe muito essa pressão sobre a cabeça dele, né? Sim. E o homem, por exemplo, que chega no teu consultório dizendo assim, eu tenho ejaculação precoce ou eu tenho disfunção erétil. Normalmente é fisiológico ou é mental? Então, quando emocional? Você sabia que, geralmente eu diria quase 100% é emocional. Porque a primeira coisa que eu faço, eu digo, olha, vai fazer os exames orgânicos, os exames físicos. A pessoa não tem nada, é tudo aqui. Sexo, ponha isso na sua cabeça, quem estiver me ouvindo, é na cabeça. O sexo começa no bom dia, começa no café da manhã. Se a mulher, principalmente a mulher, porque para a mulher chegar ao orgasmo, ela é meio dificultosa, sabia? Porque é assim, se você tiver brigado com ela, amigo, e se você quer ter relações à noite, liga durante o dia, vai fazendo clima, é verdade, vai pedindo perdão, vai pedindo desculpa, porque não adianta chegar à noite achando que ela está toda preparada para ter uma boa noite de sexo. Não vai rolar.
Então, o homem precisa saber que ele tem que ser carinhoso, tem que ser afetuoso. Pronto, você tocou na tecla. Conquistador. Não adianta o cara chegar para a mulher à noite assim, vamos dar uma rapidinha? Primeiro, mulher não dá rapidinha. Homem dá. Sim, homem é mais Basta rápido se encostar, ele já... Mas a mulher não. Ela quer tempo, ela quer... Um carinho, uma carícia. Ela quer carinho, ela quer... Mulher gosta, sabe de quê? Chaveco. Que você chaveque no pé do ouvido dela. Isso tanto faz, uma mulher heterossexual ou uma mulher homossexual, uma lésbica. Também ou muda? Você agora me pegou. Eu vou ter que estudar sobre isso. Você que nos assiste gente, eu preciso... e é uma mulher lésbica, conta pra nós, põe nos comentários. Pronto, eu vou pesquisar. Pra gente aprender. Eu vou pesquisar. Porque assim, o homem, de fato, o homem tem muito isso. E o homem é visível, né, quando ele está excitado. E tem uma questão também, eu gostaria que você falasse. Não estava na nossa pauta, mas gostaria que você falasse. Mas pode... Que pro homem, gozar é diferente de ter orgasmo. É. Você acredita que eu só descobri isso quando eu fui fazer especialização? Eu pensei que quando ele ejaculava, já estava gozando. Não. Fala para nós isso. É diferente. Eu não sei explicar assim, né, qual é a diferença, mas o homem, ele pode ejacular e não está tendo orgasmo. Sim. E não está tendo o orgasmo dele. E depois ele pode ter orgasmo ou pode ter junto com a ejaculação. Sim. Mas eu queria falar sobre ejaculação precoce, que a gente mencionou mais ou menos, né? Um dos fatores da ejaculação precoce ou a falta de ereção é a ansiedade, isso que você falou, a ansiedade da performance, o medo de falhar. E, às vezes, uma vez a pessoa falhou, ou porque, olha, o tabaco, ele causa falta de ereção. O tabaco, a cannabis, o muito álcool, se a pessoa tiver bebido muito, ela não consegue ter ereção. A bebida porque ela dá essa sonolência. Aí ela falha, o cara falha. Quando ele falha, aí ele vai ter de novo outra relação, ele tem medo. Já cria um bloqueio. Cria um bloqueio. Então, o nosso trabalho é desbloquear, destraumatizar esse homem para que ele não tenha medo de performance. Para que ele seja livre. A mulher também, por exemplo, o orgasmo para a mulher, ela precisa se entregar. Uma vez eu li uma charge que eu gostei muito, que a mulher, antes de casar, ela era toda sensual. Aí ela estava casada, aí diz antes e depois. Aí o cara estava em cima dela, uma charge, tá? Sim. E ela contando as telhas de aranha lá no teto. Então, se a mulher, se tiver barulho de criança, se as crianças estiverem acordadas, fazendo barulho na sala ao lado, se tiver teia de aranha no teto, se a mulher não focar e não se entregar, se ela estiver preocupada em ter orgasmo, para a mulher ter orgasmo, ela precisa se entregar àquela relação. Se ela estiver chateada com o cara, não adianta, ela não vai ter orgasmo, porque a mulher não é performática. Ela é do que o cara diz para ela, entendeu? Bom, eu já ia falar de outras coisas, mas, enfim, o orgasmo é uma entrega, tanto do homem quanto da mulher. Você está falando isso e eu estou lembrando de uma conversa que eu tive com uma minha sócia, e ela dizendo que ela teve um amigo que um dia ele falou assim: nossa, eu quero experimentar como é transar com uma prostituta, né? E aí ele parou o carro, pegou uma prostituta, levou para um motel, e aí eles começaram a transar. E ela, ai. Aí disse que ela gritava muito. Aí ele olhou para ela e falou assim: calma, nem é para isso, né? Não tá tudo isso para você ficar. Aí ela assim: deixa eu fazer meu trabalho, por favor. Olha aí, tá vendo? Imagina esse homem que não aconteceu com ele, né? Porque deve ter causado ali meu Deus. Um trauma. Um trauma, né? Mas, e você sabe uma dúvida que eu tenho? Será que tem relação ou não essa questão da impotência ou da ejaculação precoce, ou até mesmo uma dificuldade de orgasmo da mulher, a masturbação e o uso de brinquedos? Não. Olha, uma coisa, eu recomendo para minhas clientes que têm dificuldade. Eu acho que os brinquedos, tem homens que têm ciúme de brinquedo, mas depende do brinquedo, né? Tem os massageadores, que na minha opinião pessoal são os melhores, e tem aqueles brinquedos que imitam pênis, né? Sim, tem pênis grosso, pênis fino, os falos, pênis, né? Então. Gente, mas a mulher,
como a mulher não tem orgasmo somente através da penetração peniana, não adianta também esses brinquedinhos que são pênis. Sim. Porque ela não vai sentir, tem que pressionar o clitóris. E eu acho que até poupa os homens de ficar ali meia hora massageando. O brinquedinho é pá, é rápido, entendeu? É um aliado do homem. É um aliado do homem, mas o homem fica com ciúme. Mas acho que é por conta de uma cultura mesmo, uma cultura preconceituosa, machista. E a masturbação, ela não causa problemas se o homem ou a mulher se automasturbarem. Mas se o homem se masturba sozinho, todo dia, e procura a sua esposa só uma vez por semana ou 2 vezes por semana, aí alguma coisa está errada com essa pessoa, né? A mulher também. Tem mulheres que dizem assim, não, eu prefiro me masturbar do que fazer sexo com meu marido, porque eu me masturbo, gozo e vou trabalhar. Aí também já é demais, né? Mas, então, a masturbação tem o seu lugar quando a pessoa vive sozinha, a pessoa quer sentir prazer. Eu não acho, não é nada de errado a mulher ou o homem se masturbar, mas... É importante pôr um parênteses que não pode ser associado à pornografia também, né? Exato. Às vezes a pessoa imagina situações... Tem uma lembrança, alguma coisa assim. Eu vi que... Parece que é na cultura indiana que a pessoa, quando ela vai se masturbar, é quase como se fosse um auto-amor. Então, é quase como um ritual ali, né, de um amor próprio, de você se tocar, etc. Mas eu vejo que hoje, assim, pelo menos no Brasil, é muito isso de a masturbação, pornografia, tal, e acabou. E isso traz um prejuízo para a relação. Isso traz. Para a relação, traz. Porque, de novo, vou repetir, a mulher tem o seu ritmo especial. Ela tem um ritmo diferente, biorritmo diferente do homem. E muitas vezes, infelizmente, o homem não quer esperar. Não quer investir. Não quer investir. Sexo leva tempo. Por isso que eu não gosto desse negócio. Vamos dar uma rapidinha? Não existe isso. Tem que separar o momento. Agora, claro, eu estou falando do sexo ideal, né? Porque, claro, tem gente que... Por exemplo, a ejaculação precoce, muitas vezes... Quando as pessoas namoravam e que tinham que transar rápido, com medo do pai e da mãe chegar, sabia que isso causa ejaculação precoce? É mesmo? Porque a ansiedade de terminar rápido, e aí, de novo, o hábito. A pessoa se habitua a ter que ejacular rápido, ter que chegar ao orgasmo rápido. Pra e aí, quando pegar, casa, que você está ali, não tem que ter essa rapidez toda, papapá. O homem não consegue, então tem que fazer todo um tratamento. Agora, e o tratamento precisa ser com a parceira junta, porque ela vai ajudar. E aí é muito difícil, principalmente no meio cristão. Por quê? Porque ela vai ter que masturbá-lo, ela vai ter que sentar em cima dele. E aí muitas igrejas, vou entrar nesse mérito, ensinam que só pode ter relações o homem em cima da mulher, coisa do século II depois de Cristo, até, né? Como uma forma também de subordiná-la, né, ao homem. Exato. Então, é difícil tratar. Mas, por exemplo, esses tabus que a própria sociedade brasileira, inclusive agora, está estabelecendo... Está voltando. Né? Infelizmente, está virando um país muito conservador e totalmente ignorante sobre a sociedade. Mas, na realidade, eu faço uma provocação. Não é que está virando um país conservador. Na realidade, está se fomentando uma hipocrisia, porque o cara condena a homossexualidade, mas ele tem relações extraconjugais com homossexuais. Ele condena a pornografia, mas ele em casa sozinho ele consome a pornografia. Na verdade, porque o conservadorismo, de fato, eu não estou dizendo que não existam pessoas que sejam conservadores, mas o que eu vejo muito é uma hipocrisia. Né? Não faça. E aí, quando você descobre-se um esquema, descobre-se uma manchete de jornal, ele está fazendo o quê? Aquilo que ele dizia que não era para fazer. Então, não é um conservadorismo, é uma hipocrisia que se tem, né? Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, não pode... sexo é ruim, sexo é feio, sexo é um tabu. Calma. Chegamos onde eu queria, no ponto alto do nosso programa. Porque tem um momento aqui que eu faço uma pergunta para ti, que é chamada a pergunta Voto de Minerva. Você vai dar a tua opinião, você agora vai sentenciar, e a sua opinião é que vai valer.
Porque comumente as pessoas associam o sexo a algo sujo, escondido, que não pode ser falado. Por que isso? É uma herança que nós temos do pietismo, do puritanismo americano, que veio para o Brasil. Porque o Brasil, você sabe, Agostinho, século IV depois de Cristo, foi o grande teólogo, foi que sistematizou a teologia católica, que a protestante sugou essa teologia. Então, Agostinho, que antes tinha sido maniqueísta, o maniqueísmo que diz o seguinte: tudo que é bom vem do espírito e tudo que é ruim vem do corpo. Platão, Agostinho era neoplatonista. Platão dizia o amor, por isso quando diz assim, eu tenho um amor platônico por fulano, porque não podia tocar. Então, os primeiros filósofos também, isso vem por causa da misoginia, do ódio à mulher. Aí vem esse tabu de que sexo é ruim. Agostinho dizia assim, Deus bem que podia ter inventado outra maneira de multiplicar a terra, sem ser através da relação sexual. Nossa. Então, Agostinho, sim, ele é... Bom, é uma longa história, mas Agostinho teve uma vida pregressa, aí se converteu ao cristianismo, e ele, então, no livro dele, vários volumes, As Confissões de Agostinho, então, ele detona o sexo, detona a mulher e detona, vamos dizer, a sexualidade. Então, nós herdamos isso, de que tudo que vem do corpo é ruim, tudo que vem do espírito é bom. Então, sexo é feio, é sujo, é tabu. Se falar a palavra sexo em qualquer igreja, é terrível. E aí é isso que eu ia te dizer. Por exemplo, vou falar um negócio aqui, qualquer coisa você tira. A ministra, acho que ela é da Mulher e da Família, sim, em vez de deixar ensinar nas escolas que você pode ensinar sobre usar preservativo, usar a pílula anticoncepcional, está ensinando, investindo milhões para ensinar nas escolas públicas sobre abstinência sexual. Que não funciona para o jovem. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E não funciona. E, por exemplo, a igreja também condena a masturbação para adolescente. Para você ter uma ideia, na Idade Média, os pedagogos e eles ensinavam os pais a colocar uma campainha debaixo da cama do adolescente para eles ouvirem quando o adolescente estivesse se masturbando. Que vai fazer barulho, a Aí campainha fazia tocaria. Barulho, cá entre nós. E por que o menino não ia pro chão? Não é? Meu, olha a cabeça do pessoal. Mas você sabe que tem uma parte, eu não sei se é a última temporada ou a penúltima temporada daquela série Sex Education. Sex Education, gostei demais daquela temporada. E que a nova diretora põe isso, põe a abstinência sexual como sendo... nova, né? A nova, como sendo a resolução do problema para a questão dos adolescentes estarem praticando sexo. Minha mãe dizia assim, quando a cabeça de baixo levanta, a de cima perde o juízo. E ela sempre conversou muito com a gente, né, sobre camisinha, sobre sexo, esses assuntos que para muitas famílias eram um tabu, para nós não, sempre foi conversado, né? E eu acho que isso faz a diferença, até porque tudo que me é proibido, tudo que me é reprimido, eu tenho mais vontade de conhecer. Sim. Né? Por que me é? Deixa eu ver se é tão ruim assim quanto estão dizendo. E os adolescentes estão com os hormônios à flor da pele. Como você vai dizer para ele não transa, não se masturba? Não, né? Tipo... E uma coisa interessante, se você observar, eu gosto muito de estudar o livro de Levítico, que foi o livro na Bíblia que lançou várias regras, inclusive a má interpretação dessas regras e trazidas para os dias de hoje. Então, por exemplo, o homem ter poluição noturna, hoje a ciência, nós sabemos, por causa da ciência... Você sabia que o homem recebe... Que eu acho, aliás, a natureza não foi muito legal com nós mulheres. O homem recebe esperma novo todo dia. E para o homem se sentir bem, não sentir dor no testículo, dor de cabeça, estresse, raiva,
ele precisa ejacular a cada 3 dias, porque até ele morrer, se ele morrer com 100 anos, ele recebe esperma novo todo dia. A mulher não. A mulher a partir já de 60... nasce com data de validade. A mulher a partir de 60 tem, inclusive, problema com lubrificação íntima, essas coisas, né? Ah, sim, mas eu estou falando dos óvulos. Ela não, os óvulos também, que depois entra na... Depois, quase nos 40, já era. Como eles que é já o nome velhos. que fala quando a mulher... Menopausa. Entra na menopausa é 48, 50, por aí assim. Mas assim, então o homem, o menino que não se masturba, não sei o quê, ele tem poluição noturna. E às vezes alguns homens também já, da idade adulta. E lá no livro de Levítico tem que a pessoa, o homem que tivesse poluição noturna era considerado amaldiçoado. Como se ele quisesse ter aquilo, né? Tinha que ser expulso para fora da comunidade, porque era tudo, tinha muita cerca, muitos muros, né? Tinha que ser expulso para fora da comunidade até, entre aspas, essa maldição passar. O cara está dormindo. Ele não tem culpa de ter tido poluição noturna. Não tem consciência, né? Não tem consciência. Então, é para você ver como a ciência, a gente precisa tomar cuidado com certos tabus e trazer a ciência para dentro disso, porque não sabiam que poluição noturna era necessária. Entendi. O pobre coitado não ficar estressado, não ter dor de cabeça, dor nos testículos. E a gente está caminhando para o fim, Jerusa, que o tempo correu. Mas eu vi essa semana no TikTok que um cara perguntava assim para uma terapeuta. A minha companheira, a minha esposa, ela não gosta de transar. Mas quando a gente transa, parece que depois ela se anima e aí passa uma sequência de dias transando. O sexo é isso? Quanto mais eu faço, mais gostoso fica, mais vontade eu tenho de fazer ou não? Eu acho que depende muito, se for um sexo gostoso, mas assim, tem mulher que só pega no tranco, que a gente chama, né? Porque às vezes ela está com preguiça, ela está cansada, ela colocou os meninos para dormir, passou o dia fazendo um monte de coisa, está morta de cansada. Mas na hora que o homem conquista e que ela faz um sexo gostoso e chega ao orgasmo, aí ela diz, opa... Valeu a pena. Valeu a pena, agora eu quero mais. E outra coisa, vamos encerrar dizendo isso, eu quero dizer isso para os homens e para as mulheres. A menopausa, a mulher, quero falar sobre sexo na idade acima de 60. Velho, não existe velho, não acho que a pessoa acima de 60 é velho, mas que o idoso, essa velhice assexuada, não existe isso. A pessoa, minha mãe morreu com 91 anos, mas eu me lembro eu conversando com ela, ela tinha 85 anos, ela disse, minha filha, e ela ficou viúva com 52, nunca mais quis ninguém, mas minha filha, mulher só deixa de gostar de sexo quando morre. Velhinha safada! Mas ela tem razão, porque a sexualidade faz parte da gente. Agora, se a mulher, quando estiver na menopausa, o homem e ela espaçarem o ato sexual, ela vai ficando com os músculos enrijecidos, vai ter dor na relação sexual. Aí, porque ela está tendo dor naquela relação, ela fica com medo de ter a próxima. Aí fica mais escasso ainda, tipo 15 dias, 20 dias, aí vai fechando mais ainda, e aí o sexo fica doloroso. Mas se usar um bom KY, se usar um bom lubrificante... Um carinho, e etc, etc... Você pode ter sexo, meu amigo, até morrer. Você sabe que, pra gente encerrar, vou contar uma historinha. Minha avó era um barato, minha avó. Meu avô era muito tarado, parte de mãe, né? Muito tarado, adorava transar. E aí minha avó dizia, não. Agora, olha, se deixar, você quer todo dia? Não, vai ser 2 vezes por semana, ela falava. E aí ela estabeleceu lá 2 dias por semana. E aí, às vezes, o dia passou, sei lá, ela estabeleceu quarta e era quinta. Ele, nega, esqueci ontem o dia. Ela falou, você esqueceu, o problema seu. Meu Deus, aguarde o próximo. Essa foi ótima. Jerusa, muito obrigado por você ter vindo. Eu adorei o papo. Espero que você tenha gostado também. Eu amei. Depois a gente pode marcar um novo episódio para você falar de terapia familiar, tirar esse estigma das pessoas do que é uma terapia, sobre a psicoterapia, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, com tantos estímulos errados que a gente tem, né, de idealização de internet, de casamentos perfeitos, de casamentos riquíssimos. Então, acho que também seria um bom episódio. Se você topar, a gente marca. Tô
às ordens. Muito obrigada, foi muito gostoso. Que bom que você gostou. E parabéns pela sua iniciativa, Obrigado. né? Pelo voto de Minerva. Essa iniciativa é maravilhosa. E para você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você gostou, porque foi um papo muito educativo e também divertido. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir lá o Flixstar, tá bom? Ele que é professor, a Jerusa que é professora também. Então, eu trago essas pessoas que entendem a importância do ensinar e, sobretudo, do aprender. Então, obrigado para você que nos acompanha. Se inscreva no canal, manda para o seu amigo, manda para sua amiga, mostra para o marido, para você, mulher, Isso. Viu hoje várias dicas, mas talvez essas dicas não sejam para você, seja para o seu marido. Então, ouve esse podcast de novo com ele, quem sabe dá um tchan na cabeça desse cabeça dura, tá bom? Um abraço e até o próximo Voto de Minerva.